programa de hoje da série 500 anos de História do Brasil vai tratar de um episódio polêmico e importante da história do Brasil, que tem repercussões até hoje. Eu me refiro à Revolta Comunista de 1935. Mas nós vamos tentar nos concentrar num dos três focos da revolta, que é exatamente a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que passou 3 dias sob o comando de um governo comunista. Para conversar conosco e nos ajudar um pouco a entender o que foi o Levante Comunista de 35, nós convidamos a professora Marli Viana, que é doutora em História, professora da Universidade Federal de São Carlos, que foi durante muito tempo militante do Partido Comunista, foi da direção do Partido Comunista, do Comitê Central e do Secretariado do Partido Comunista Brasileiro. E está aqui conosco também o coronel José Gutmann, que mais que uma testemunha, é um protagonista da história do Brasil, porque como oficial do Exército foi um dos participantes militantes do Levante no Rio de Janeiro. Em 1935, enquanto os americanos começavam a ser apresentados ao jazz, líderes comunistas e capitalistas eram obrigados a dançar a mesma música para conter o fascismo que avançava em toda a Europa. Do outro lado do oceano, os brasileiros ouviam a Conversa de Botequim, o novíssimo samba de Noel Rosa, enquanto o presidente Getúlio Vargas se entusiasmava com os discursos de Hitler e Mussolini, o Rio Grande do Norte se transformava em um estado socialista. Em novembro de 1935, o Rio Grande do Norte viveu uma experiência inédita nas Américas. Durante 3 dias, o estado ficou nas mãos de um governo comunista. De armas na mão, um sapateiro, um sargento, um carteiro, um estudante e um funcionário público tomaram poder na capital e em algumas cidades do interior. Anunciaram à perplexa população que agora quem mandava eram eles. Autoproclamados Governo Popular Revolucionário. Tudo começou às 7 horas da noite, quando um grupo de cabos e soldados ligados ao movimento revolucionário tomou, sem disparar um único tiro, o quartel do 21º Batalhão de Caçadores de Natal. Com mais armas e adeptos, marcharam para o QG da Polícia Militar. Ao final de algumas horas de pesado tiroteio, os comunistas tinham chegado ao poder, pelo menos em Natal. Dia 23 de novembro, era um dia de sábado, eu estava na Ribeira, na minha república, e a república que a gente chama aqui é o lugar onde a gente dorme, né? Durante o período de trabalho eu ouvi uma zoada de tiro, essa é 7 horas da noite. Aí foi que eu vim saber que tinha sido uma revolta, mas aí eles mandaram que eu viesse trabalhar no jornal, né? Aí eu vim trabalhar. Me deram um fuzil, mas eu não aceitei porque eu não sabia atirar, né? Aí encostei para um lado. Então eu fui trabalhar. Nesse tempo o comunismo não era muito bem aceito por alguns, né? Então empurrava tudo a gente para baixo, né? Mas deu para sair. Então eu trabalhei no jornal, paginei, compus, paginei também. Todos fizeram igual comigo e todos depois foram contra mim. A Revolta Comunista de 1935 nasceu fora do Brasil. Foi planejada meses antes em Moscou por Luiz Carlos Prestes e Antônio Maciel Bonfim, o Miranda, juntamente com lideranças da Internacional Comunista em Moscou. Internacional Comunista, organização conhecida também como Comintern, ou simplesmente IC, com sede em Moscou, era o comando internacional de todos os partidos comunistas do mundo. De sua direção fizeram parte Stalin, Mao Tse-tung, Palmiro Togliatti, Dolores Ibarruri e, a partir de 1934, Luiz Carlos Prestes. Não foi fácil para Miranda convencer os diretores do Comintern a apoiarem a Revolução no Brasil. Mas o secretário do PCB garantia que o país estava à beira da explosão, só faltava a faísca. A União Soviética enviou então para o Brasil homens e mulheres treinados, vindos de todas as partes do mundo, e para não correr riscos, os rebeldes fizeram trajetos muito bem planejados para chegar ao Brasil.
Para despistar as polícias internacionais, Luiz Carlos Prestes vem de Moscou, acompanhado pela alemã Olga Benário, sua guarda-costas e que acabaria se tornando sua mulher. Passaram por Leningrado, tomaram um trem para Helsinki, na Finlândia, e daí vão para Estocolmo. Ficam alguns dias em Amsterdã, vão a Copenhague e depois a Bruxelas. Embarcam no trem para Paris e de lá vão até Rouen, de onde tomam um navio com destino a Nova York. No hidroavião vem pingando por toda a costa do Pacífico, na América Latina, até chegarem a Buenos Aires, de onde iniciam outro voo até a Florianópolis. Na capital catarinense tomam um táxi que os leva a São Paulo. Só da capital paulista é que embarcam finalmente para o Rio. O alemão Arthur Ernest Evert vem com sua mulher Elisa de Xangai, na China, onde faziam agitação pró-comunista. Chegam ao Rio com nomes falsos de Harry Berger e Machila Lensinski. De Buenos Aires via Montevidéu vem Rodolfo Ghioldi, sob o codinome de Luciano Busteros, e sua mulher Carmen. De Nova York viaja para o Rio o radiotelegrafista Victor Allen Barron, militante do Partido Comunista dos Estados Unidos, destacado pelo Comintern para cuidar das comunicações entre os revolucionários e a direção internacional comunista em Moscou. Barron é o único agente que chega com seu verdadeiro nome. Da Bélgica vem Leon Jules Vallée, codinome do agente soviético Pavel Stuchevsky. Como quase todos os outros, vem acompanhado da mulher Alfonsine. Por último, chegam Franz Paul Gruber e sua mulher Erika. Gruber era o codinome de Johann de Graaf, agente soviético especializado em explosivos e sabotagem. No final de abril, todos os enviados estavam a postos no Rio de Janeiro, prontos para fazer do Brasil um país comunista. Luiz Carlos Prestes havia chegado ao Brasil no começo de 1935, mas o Právida despistava a polícia brasileira, noticiando que ele ainda se encontrava em Moscou. Em março, Prestes participava clandestinamente da fundação da Aliança Nacional Libertadora, a versão local das frentes populares que lutavam contra o fascismo na Europa. A ANL era bem diferente dos partidos políticos da época. Formada por ex-tenentes, liberais, comunistas e líderes sindicais, foi o primeiro movimento de massas do Brasil. O programa da ANL defendia ideias como a suspensão do pagamento da dívida externa, reforma agrária, liberdades civis e um governo popular. A adesão da população foi tanta que, em julho do mesmo ano, o governo decidiu proibir as atividades da organização. Com o fechamento, a ala comunista da ANL, sob o comando de Prestes, decidiu partir com tudo para a revolta armada. Em 1935, o Partido Comunista de Natal disputava espaço à direita com os integralistas de Plínio Salgado. A revolta comunista de 1935, que começou no dia 22 de novembro, em Natal, e terminou no dia 25 nas grutas da Serra de Doutor. Eu participei do começo ao fim. Participei sim como reservista de primeira categoria e pertencendo a uma facção política, o integralismo de Plínio Salgado, né? Então, se eu achei por bem defender, não só defender a pátria do banditismo, como também defender o meu partido. E a esquerda, com Café Filho, então um populista dono da Folha Operária, um jornal que apoiava os sindicatos locais. Natal era uma cidade pequena, calma, pacata, com a base operária muito reduzida. Onde o maior líder operário de Natal era um político, um jornalista chamado João Café Filho. Esse não participou do movimento de 35. O movimento revolucionário de 35 surgiu basicamente nas unidades militares, na unidade militar mais importante que tinha aqui em Natal. Qual era? Era o 21BC, 21 Batalhão de Caçadores de Natal, que era onde sediava o Exército de Natal. Então, foi lá, nessa unidade, que surgiu a rebelião que provocou o primeiro governo comunista da América do Sul. No começo do ano, foi eleita a nova direção local do PC. A secretaria política fica com o sapateiro José Praxedes e a direção com Lauro Lago, que até então era diretor da Casa de Detenção do Estado. Nos meses seguintes, uma onda de greves varreria a cidade,
com paralisações de motoristas de táxi, estivadores e ferroviários. A agitação política acabaria batendo as portas do maior quartel militar da cidade, o 21º Batalhão de Caçadores. Como resultado da pregação dos comunistas entre os militares, acabaria nascendo uma célula do partido dentro do quartel, formado por sargentos, cabos e soldados. O jornal A Classe Operária, órgão oficial do PCB, circula livremente entre a soldadesca. A subversão preocupa o governo federal e Getúlio nomeia para o comando do 21º BC um homem de sua confiança, o coronel gaúcho Otaviano Pinto Soares, um linha dura conhecido entre os militares pelo rigor com que impunha disciplina à tropa. O novo comandante abre inquéritos e sindicâncias, manda punir vários soldados e anuncia que expulsará das fileiras do exército todos os envolvidos no que chamava de arruaças políticas. Em vez de controlar a situação, as medidas só fazem aumentar a efervescência política no quartel. A insatisfação reinante contribui ainda mais para beneficiar a pregação do Partido Comunista e da Aliança Nacional Libertadora. O sapateiro Praxedes é chamado ao Rio pela direção do partido para receber instruções. Ao retornar ao Rio Grande do Norte, leva na bagagem as primeiras armas que iriam compor o arsenal dos rebeldes. A importância que o PCB e a ANL atribuem a Natal podia ser medida pelas duas visitas ilustres que a cidade receberia em menos de um mês. Em julho, a ANL promove na cidade um comício chefiado pessoalmente pelo comandante da Marinha, Roberto Sisson, secretário-geral da organização. Em agosto, é a vez de aparecer em Natal o tenente Cilo Meirelles, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Cilo Meirelles chegou em Natal às pressas. Vamos reunir o secretariado já para discutir e me dar papel aí, coisa, ver onde imprimir já um manifesto. Imediatamente vamos redigir uma coisa aí. Era contra Getúlio. Mas para botar eles oficiais, eles militares no poder. A orientação deixada pelos dois dirigentes não deixa dúvidas. Todos devem estar preparados para entrar em ação. Mas que havia a palavra de ordem de não ficar de braços cruzados diante de qualquer golpe. Tomar a frente. E qualquer iniciativa só deveria ser tomada depois que chegasse a Ordem do Rio. Cilo Meirelles deslocou-se para o Rio de Janeiro, o Sisson dessa vez. Deslocou-se lá, reuniu toda a cúpula militar e decidiram não fazer o movimento. Mas os comunistas de Natal não tiveram paciência de esperar pelas lideranças. No dia 23 de novembro, deflagram a Revolução. Houve um erro de comunicação das lideranças entre Rio, Recife e Natal. E Natal e Recife se anteciparam ao que poderia ser a data que seria exata para os três centros, que eram os três centros constituídos pela Aliança Nacional Libertadora para a eclosão do movimento. Felizmente, quem sou eu para dizer que felizmente ou infelizmente, infelizmente para eles, para o chefe da intentona, houve um erro de comunicação e daí não ter ido adiante um movimento que eu considerava na época muito simpático para o povo brasileiro. Bom, eu gostaria de começar o nosso primeiro bloco de debates fazendo uma pergunta que talvez nos ajude a resolver uma das muitas polêmicas sobre 35, que é exatamente a iniciativa da revolta. Professora Marli, em primeiro lugar, 35 foi uma iniciativa do Partido Comunista Brasileiro ou foi uma iniciativa de Moscou? Nem do Partido Comunista Brasileiro, nem de Moscou, em se tratando de Natal. Quer dizer, de Moscou não foi mesmo. Os partidos comunistas, eles eram seções da Internacional, tinham uma orientação geral, isso é evidente. E outra coisa que é importante dizer também é que o programa dos comunistas era tomar o poder, chegar ao poder como qualquer partido político e tomar o poder pela luta armada. Isso era não só uma tradição do Partido Comunista, como uma tradição dos tenentes. Agora, quando seria essa revolução? Isso aí não havia data marcada para isso. Como é que se explica que alguns dirigentes soviéticos assim, experientes, como o Dmitry Manilsky, né,
aceitaram aquele diagnóstico, se convenceram daquele diagnóstico feito pelo Miranda, que dizia que o Brasil estava à beira de uma explosão, né, social, uma explosão revolucionária, que só faltava a gota d'água. O Brasil, a América Latina não era prioridade para o internacional. Dentro da América, a prioridade dele era os Estados Unidos. Eles achavam que, feita a Revolução Norte-Americana, o resto, desde aquela época nós somos o resto, viria espontaneamente. Clima de propício a uma explosão revolucionária não havia no Brasil. Prestes, não, objetivamente não. Certamente. Agora é interessante. Bom, primeiro a vontade. O Prestes vem desde 33, 34, ele está pensando em voltar para o Brasil para fazer uma revolução. O Prestes, isso pelos documentos que eu vi, quer dizer, ele não perde a esperança de reviver a coluna. E ele acha que agora vai dar certo, porque agora ele tem a arma do marxismo para dar certo. Quer dizer, a sociedade esperava que alguma coisa mudasse, o golpe de quartel, essa perspectiva tenentista era muito forte. O senhor coronel, o senhor acha que havia algum motivo para que na União Soviética se interpretasse o Brasil como um país que estivesse à beira de uma explosão social revolucionária? Com informações falsas era possível. Porque não estava? Não estava, não. A gente sentia que havia uma ebulição normal, política, quando a Aliança Nacional Libertadora fazia comícios. Havia esse... Mas no país todo ou só na capital? Principalmente nas capitais mais importantes, Rio e São Paulo. E também nos quartéis havia uma certa insatisfação. Havia muita coisa errada. O Miranda transmitiu um quadro tão otimista para os dirigentes da Internacional Comunista que eu me lembro do Prestes ter me contado numa entrevista que o próprio Manuilski tinha na sala de trabalho dele em Moscou um mapa do Brasil com alfinetes coloridos, centenas de alfinetes, que segundo Miranda, cada alfinete daquele era um foco pronto para explodir a revolução, bastava que chegasse lá e dissesse a luta. Então, não se pode também atribuir a Moscou o equívoco, eles foram induzidos a erros, supostamente. Havia uma divergência sobre estímulo, patrocínio a frentes populares ou levantes armados, e aparentemente, pelo que se sabe, a Internacional Comunista tinha decidido não apoiar mais levantes armados, mas apoiar as frentes populares. Por que teria endossado a proposta de revolta levada pelo Partido Comunista aqui no Brasil? A nossa revolta, o levante que fizemos no terceiro, por exemplo, foi uma consequência do que houve em Natal e em Recife. Sei. Não apoiava. Quando houve aquele apoio que era uma mistura na Alemanha, né, não havia internacional ainda. Isso de dizer que... E é muito complicado, um país, uma das grandes contradições foi da União Soviética, você ser ao mesmo tempo um país que quer se firmar e ter boas relações diplomáticas e ao mesmo tempo está sustentando a revolução em outro país. A revolta de Natal surpreende até o líder máximo do Partido Comunista Brasileiro, que estava no Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prestes, e é exatamente isso que a gente vai ver no segundo bloco do documentário de hoje. Esporte, cultura, moda, costume, sob o patrocínio do Sal de Uvas Pico e do Talco Ross. A sua PRK8 Rádio Guarani dá início ao seu grande jornal falado. Ao microfone, Fidelis Batista e Carlota Peçanha. Caro ouvinte, se o seu dia de trabalho foi daqueles, prepare-se. Voltar para casa também não vai ser tarefa fácil. Continua a greve na Leopoldina. A estação inicial, a Barão de Mauá, fechou as portas. Trechos da linha foram guardados por forças armadas. Grupos de grevistas formaram-se e composições estiveram paradas ao longo da via férrea. Segundo os nossos repórteres, a melhor alternativa é tomar o bonde da Light. Os da Penha, principalmente, estão como nos dias de carnaval. Aparecem em profusões, remediando a falta de condução por via férrea. Mais uma vez, as confusões no trânsito da capital da República colocam à prova o bom humor dos cariocas. Tem gente batendo recordes de velocidade nas alturas. O Major Loyola Dyer acaba de realizar num dos aviões correio do Exército um voo de Belo Horizonte a Fortaleza em apenas 12 horas.
Isto mesmo, ele voou de 5h25 da manhã até 6h40 da tarde, numa viagem sem o mínimo de acidente, vencendo 2.300 quilômetros na impressionante velocidade média de 200 quilômetros por hora. Assim, devido à potência do motor e à destreza do Major, foi batido o recorde de distância percorrida em uma só viagem. E ele parou somente 4 vezes para abastecer. No caminho, pôde apreciar a belíssima paisagem brasileira, a Caatinga, o Rio São Francisco, o sertão nordestino, tendo passado pelos lugares nos quais presume-se existir a toca do famoso bandido Lampião. E fique atento, voltaremos a qualquer momento. Quando Prestes e os agentes soviéticos que estavam no Brasil abrem os jornais do dia seguinte, levam um grande susto. Natal já era uma cidade controlada pelos comunistas. Vitoriosos na capital, tentavam tomar cidades do interior do estado. Em Macaíba nós tivemos lá outro combate, à noite, no dia 23, e tornemos a perder. Força do Exército, um batalhão bem munido. A gente era arma velha, muitas vezes até imprestável, mas a gente lutava mesmo desse jeito. Eles não, eles tinham arma, e era por isso que eles ganhavam o terreno, né? Quando foi no dia 24, aí perdemos em Macaíba. No dia 24, outra, para tudo à noite, para Bom Jesus. Hoje deve ter outro nome. Hoje é Bom Jesus. Nessa época era Panelas, a cidadezinha aqui, que hoje é Bom Jesus. Então, se perdemos novamente, enfrentei a batalha. Eu, como um reservista de primeira categoria, enfrentava, não como um comandante, mas enfrentava ajeitando. Eu tinha prática, mais ou menos, da missão do Exército, né? E queria defender o meu partido, o integralismo de Plínio Salgado. Então, se eu perdemos, eles marcaram para antigamente Riacho, hoje é que é Bom Jesus. Tornemos a perder. Perdemos 3 vezes. Na realidade, a Revolução Comunista explodiu no Rio Grande do Norte, no quartel do Exército. Foi um movimento liderado por cabos, tenentes, cabos, sargentos e soldados. A ele aderiram os que, no ano anterior, 34, tinham sido derrotados nas urnas pela oposição. Eram do governo e foram derrotados. Então houve esses 3 ataques simultâneos. A cadeia, a Esquadrão Cavalaria da PM rendeu-se logo, né? 2, 3 horas de tiroteio. Depois a casa de detenção também, com poucas baixas, feridos, também caiu à meia-noite do dia 23. Essa casa de detenção era dirigida por Lauro Lago, que veio ser um dos membros do governo revolucionário popular. E em seguida permaneceu o ataque ao quartel da Polícia Militar na rua, hoje chama Rua da Misericórdia, ou Antiga Salgadeira. Então ali a resistência foi maior. Por quê? Porque os revoltosos, como fizeram movimentos desorganizados, foi um movimento desorganizado, sem planejamento. Em alguns pontos do interior do Rio Grande do Norte, os integralistas de Plínio Salgado chegaram a pensar em fugir para a Paraíba, com medo dos ataques dos militares comunistas que chegavam de Natal. Agora só tinha um jeito, era a gente debandar tudo para o estado da Paraíba, que lá tinha o 21, e pediram socorro ao 21, e o 21 já vinha, chegou até pela cidade de Juazeirinho. Aí eu disse para o chefe, eu digo, chefe, eu, por exemplo, com o meu povo, eu não tenho coragem de sair correndo, deixar minha cidade
desprovida de tudo, não. Eu não tenho coragem de ser um covarde. Eu quero enfrentar, mesmo sabendo que vou morrer, porque as forças deles são muito poderosas. É o exército, com armas sofisticadas, metralhadoras e meio de transporte, e nós nada disso tínhamos. Nós só tínhamos armas rústicas, com breia, rifle, revólver, parabelo. Fui eu quem ensinei o que é, como é que se forma um exército popular, o que o exército popular faz quando está com as armas na mão, com o povo. Foram recebendo instrução imediatamente marxista-leninista dentro do princípio do Exército Vermelho, quais as funções do Exército Popular, como é que ele agia com o povo, com a massa, no campo. Seu secretariado, os policiais de plantão na cidade e os oficiais que se encontravam fora do quartel dividiram-se na fuga. Parte escondeu-se na casa do cônsul honorário do Chile. Alguns se espremeram no avião Croix du Sud da companhia Lutequer, que estava na cidade, e o restante decidiu resistir no quartel da Força Pública Estadual. Os oficiais presos foram encarcerados em navios que se encontravam atracados no porto. Uma única edição feita às pressas do jornal Liberdade anunciava à população que o poder estava nas mãos da Aliança Nacional Libertadora, que acabara de instalar o governo popular revolucionário, cujo comando era composto pelo operário José Praxedes de Andrade, o sargento Quintino de Barros, o carteiro José Macedo, o estudante João Galvão e o funcionário público Lauro Lago. Foi um misto de insurreição política e carnaval. Populares aderiram aos revoltosos, invadiam os quartéis ocupados, roubavam os fardamentos guardados nos depósitos e saíam pelas ruas vestidos de soldados. Os bondes passaram a ser gratuitos por decreto revolucionário. Os cofres do Banco do Brasil foram arrombados e o dinheiro, milhares e milhares de contos, uma fortuna, foi expropriado e distribuído entre a população. A zona liberada estendeu-se por mais meia dúzia de municípios do interior. Dominaram com certa facilidade a resistência à vida no quartel da Polícia Militar e passaram justamente, tentaram prender o governador. O governador estava numa solenidade no Teatro Alberto Maranhão, mas ao pressentir que havia alguma coisa aí da normalidade, amigos tiraram ele e numa casa da própria Ribeira, que era a Cidade Baixa, esconderam o governador, que passou 3 dias aguardando o término dessa rebelião. Eles dominaram a cidade, mas não havia comando. Era só um cabo do exército, era um sapateiro, e pessoas desclassificadas e sem nenhum conhecimento, nem autoridade. Então a cidade, durante os 3 dias, foi entregue à desordem, ao crime. Eles, por exemplo, saíam em caminhões, tomaram todos os automóveis e era uma farra. Eu era tipógrafo e modéstia à parte, eu era um bom tipógrafo, sabe? Agora eu fazia os boletins deles, procurava disfarçar para não descobrir que os boletins eram feitos lá na gráfica onde eu trabalhava, então eu mudava os tipos, né? Eu botava tipos que toda tipografia tinha, né? O líder comunista Luiz Carlos Prestes costumava dizer, ao se referir a 35, que no processo de preparação da revolta, que a pregação comunista costumava ter receptividade muito maior nos quartéis, entre os militares, do que na sociedade civil. Eu gostaria de saber do coronel Gutmann, que era oficial na época, que participou, que foi protagonista de todo esse processo, por que isso acontecia? Qual a razão dessa sedução dos militares por ideias revolucionárias, por ideias marxistas? Porque um dos expoentes da Revolução no Brasil é Luiz Carlos Prestes. E nós nos acostumamos a admirá-lo desde garoto. Já era um movimento tenentista que se encaminhava para seguir o caminho do comunismo através da pessoa do Prestes.
porque não havia ninguém doutrinando no colégio, não havia uma célula comunista no colégio militar, nada disso. Então era coisa inspirada pela pessoa do Prestes. O movimento operário era muito reprimido nessa ocasião, quer dizer, então quem vai representar aqueles anseios democráticos, mais generosos da sociedade e com apoio de boa parte da sociedade, são os militares, que são pessoas de curso superior, numa sociedade ainda se estruturando, a Primeira República no Brasil, e com armas na mão. Isso tem muita importância. Que no fundo, os comunistas um pouco... O que foi uma grande festa, porque o levante de Natal, ao contrário, ficou praticamente 3 dias, porque o levante foi no sábado, 23, às 7h30 da noite, durou domingo, segunda e terça. Terça-feira de noitinha já começaram a se despertar, e na quarta-feira de manhã a cidade já estava tomada, né? Mas houve uma euforia muito grande, porque foi um movimento, não houve morte. Houve um soldado no quartel da Polícia Militar, que tinha, Luiz Gonzaga, tinha apelido de Doidinho, que morreu, parece que por imprudência dele, por acaso, né? Não se conta. Aliás, no levante do Terceiro RI morreram 2 pessoas, essa história de oficial dormindo, de coisa, isso tudo ainda. Vamos falar disso no próximo bloco. Então, isso ele pode contar bem. Então, em Natal, o que houve? Eles decretaram logo o seguinte: olha, transporte gratuito, pão de graça para a população, leite de graça. Foi uma festa. As pessoas saindo no bonde, passeando. Não se pagava mais passagem de bonde. Os oficiais do Exército sumiram, né? Que houve, requisitaram os carros, que houve alguns saques, sem dúvida nenhuma, é impossível, porque Natal foi um movimento popular realmente, né? Uns diziam que era coisa de Prestes, outros que era da Aliança Nacional Libertadora, a maioria dizia que era de Getúlio, para colocar o Mário Câmara no governo. Quer dizer, então foi um movimento, de certa forma, que se tentou organizar, não foi possível, 4 dias. A questão do Banco do Brasil mostra bem a ingenuidade deles. Eles queriam dinheiro, precisavam de dinheiro. Foram ao Banco do Brasil, pediram ao gerente... Era o único local onde havia dinheiro na cidade. No Banco do Estado do Rio Grande do Norte, se não me engano. Pediram para abrir o cofre. O gerente disse que não abria de jeito nenhum, nem ia dar a chave para ninguém. Eles ficaram quietos, foram buscar um operário com maçarico, arrombaram os cofres, encheram latas de lixo, levaram tudo para a Vila Cincinnati, onde eles estavam, e começaram a distribuir dinheiro para a população. Se fizer uma conversão do que foi retirado dos cofres do Banco do Brasil na época, dá mais de 1 milhão de dólares. Mas a maioria foi coisa da polícia porque os populares e os revolucionários, aqueles que, da mesma forma que eles pegaram, eles devolveram. Era a polícia chegar e pedir, e a polícia ainda levava o que era do governo e o que ainda era economia das pessoas, né? As francesas querem égalité. As mulheres mais elegantes do planeta estão exigindo seus direitos. Entre as principais reivindicações estão o direito ao trabalho e o direito ao voto feminino. Para as feministas, é fundamental que todas as carreiras estejam abertas às mulheres. Nas mesmas condições que os homens, com as mesmas possibilidades de remuneração. O voto feminino, por sua vez, já está sendo reconhecido por algumas organizações francesas como uma das reformas mais necessárias da Constituição. Enquanto isso, as brasileiras estão um passo adiante. Além de podermos votar desde 1932, é sempre bom lembrar que já temos a primeira deputada federal do Brasil, doutora Carlota Pereira de Queiroz, eleita ano passado para Constituinte de 1934. E vamos ao futebol. Finalmente vencemos os argentinos. O selecionado de craques cariocas e paulistas derrotou agora há pouco em São Januário o poderoso River Plate de Buenos Aires por 2-1. O jogo foi uma revanche exigida pela torcida brasileira. O placar foi um tanto magro. Ainda mais diante dos elásticos 4-2 e 4-1 impostos pelos argentinos ao Botafogo e ao Vasco da Gama. Mas serviu para mostrar que o Clube dos Milionários, apelido dado ao River Plate, por ter os jogadores mais bem pagos da América, não é imbatível. E com a honra do futebol nacional devidamente preservada, vamos nos despedindo. Com o patrocínio do Sal de Uvas Picot e do Talco Ross, encerramos aqui mais uma edição do Grande Jornal Falado. Até breve. Até breve. Os militares comunistas do Recife se entusiasmaram com as notícias vindas da vizinha Natal e no dia 24 de novembro também decidem agir sem esperar as ordens das lideranças no Rio. Em 23 de novembro de 1935,
arrebentou o movimento revolucionário no 28 Batalhões de Caçadores em Natal. Logo no primeiro dia, eu pessoalmente recebi um radiograma e tomei todas as medidas necessárias no sentido de comunicar o comando da Revolução, que se achava reunido permanentemente, e recomendando de que não levantassem o batalhão, não deflagrasse a Revolução em Recife no dia de domingo. Isto porque, nessas condições, os quartéis ficam semi-vazios. No dia 24 de novembro, era um domingo, nós íamos reunir o Comitê Militar no sentido de planificar a melhor maneira do levante. Mas acontece que nesta mesma hora que nós íamos nos reunir, chegou a ordem para deflagrar o movimento revolucionário. Mas acontece que a reação, que já estava prevendo a deflagração da Revolução, tomou suas precauções, então se concentrou no pavilhão de comando. Tivemos que passar mais de 36 horas tiroteando até que se conseguiu dominar totalmente o quartel. O tenente Bejuché, que era um dos chefes do movimento revolucionário, saiu para trazer a massa de operários, a massa de ferroviários para pegar em arma. Mais de 4.000 pessoas vieram sob a sua direção. Os rebeldes de Pernambuco quiseram agir rapidamente para não deixar escapar uma oportunidade de ouro. As 3 principais autoridades do Estado estavam ausentes. O governador Lima Cavalcante embarcara no dirigível Zeppelin para um mês de férias na Europa. O general Manuel Rabelo, comandante da 7ª Região Militar, estava no Rio de Janeiro. E o capitão Jurandir Mamede, comandante da Polícia Militar, tinha ido para o Rio Grande do Sul. Mas mesmo com as autoridades fora do estado, nem tudo saiu como Lamartine Coutinho e Cilo Meireles esperavam. As tropas comandadas por eles só conseguiram ocupar o 29º Batalhão de Caçadores, sediado em Recife, depois de um forte tiroteio. Em seguida, os revolucionários marcharam para Olinda, onde foram recebidos com festas pela população nas ruas da cidade. A situação em Pernambuco provocou a ira de Getúlio. Antes mesmo de ter recobrado o controle de Natal, o governo começou a deslocar tropas de outros estados para sufocar o levante de Recife e Olinda. Horas depois, os batalhões de caçadores de Maceió e João Pessoa já marcharam sobre Recife. A ordem era esmagar a rebelião por todos os lados e não permitir que seus líderes escapassem. A revolta em Pernambuco ia durar menos de um dia. Antes do anoitecer, no dia 25, o levante estava contido. Os quartéis tinham sido retomados e todos os revoltosos estavam presos. A meu ver, o comando da Revolução cometeu um grande erro, porque aquela massa, se está enquadrada entre os militares que eram verdadeiros técnicos do ponto de vista militar, começaram a sair pelas ruas, tiroteando à torta e à direita. Isto prejudicou muito a coesão da força revolucionária, a falta de organização. Desde o primeiro dia, os comunistas que governavam Natal davam mostras que não se entendiam entre eles mesmos. Além das divergências internas, o governo comunista de Natal também enfrentava a chegada das tropas do governo federal. Getúlio e seus aliados não estavam dispostos a aturar aquela experiência socialista em pleno Nordeste brasileiro. Com a revolta precipitada em Natal e Recife, Prestes e os agentes mandados por Moscou também são obrigados a agir no Rio de Janeiro. No dia 27 de novembro, os comunistas tentam tomar o 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha e a Escola de Aviação no Campo dos Afonsos. Mas o Exército e a Marinha, fiéis ao governo, agem rápido e, algumas horas depois, os rebeldes são dominados. A revolta comunista no Rio de Janeiro, onde estava a direção do partido e onde estavam também os seus quadros mais qualificados, foi sufocada em muito poucas horas, menos de 12 horas, o governo já tinha controle da situação. O que eu gostaria de ouvir dos nossos convidados, inicialmente do coronel José Gutmann e depois da professora Marli, é o seguinte: o fato do partido ter decidido pela eclosão aqui no Rio de Janeiro, onde se concentrava o grosso das forças do governo federal, isso foi
excesso de audácia ou foi, em alguma medida, um pouco de ingenuidade da direção do partido achar que podia enfrentar o governo federal aqui, nas barbas da capital da República? Como é que o senhor, que participou, que levantou o quartel, como é que o senhor hoje, passados tantas décadas, o senhor vê esse confronto? Eu, naquela época, não podia avaliar isso. Mas foi uma má avaliação das forças que poderiam se levantar. E isso aí não cabe ao partido. Não foi o partido que decidiu. Sim. Foi o Prestes, de um comitê que decidiu fazer o levante. E foi feito pensando que nós podíamos ter chance de vitória. Porque havia alguns quartéis que estavam comprometidos. Depois eu soube. E que não tomaram posição nenhuma. Somente o 3º Regimento de Infantaria e a Escola de Aviação Militar. Foram os únicos que se levantaram aqui. E havia alguns comprometidos. Uns, inclusive, que foram nos atacar lá depois. Foi o Precht que mandou a ordem para nós nos levantarmos no 3º RI. Que eu recebi a ordem não diretamente dele, mas do Leivas Otero, que me avisou de noite, na véspera, no dia 26, que o levante ia ser feito aqui, naquele dia. Eu não fiquei surpreso, porque, se já começou lá, e já não sabia direito como estava lá, então vamos fazer. É aquela revolução que nós estávamos preparando, então vamos fazer. Não era hora de recuar de jeito nenhum, nós tínhamos que fazer a revolução mesmo. Ali. Eu penso, alguma coisa que você falou antes, que não foi um problema de falta de comando, foi o problema de inoportunidade política. Você não tinha apoio político para você. Podia ter um comando até perfeito. E as coisas muito em cima da hora, como o Rio de Janeiro só vem a saber mais ou menos no dia 24, 25. Sabe quando é que eles decidem o levante aqui? No dia 25 de noite. Vocês receberam as ordens dia 26, para levantar na madrugada de 26 para 27. E o Prestes diz, o argumento dele é esse, nós não podemos abandonar os nossos companheiros do Nordeste. Exatamente. Nós não podemos abandoná-los. Eles fizeram certo ou errado, nós temos que apoiá-los. Porque ele estava doido para fazer a revolução. Então é uma questão de... O Partido Comunista entra de má vontade, começa a fabricar bomba e granada de mão no dia 26 de manhã, para fazer uma revolução de tarde. Tem 3 metalúrgicos designados para tomar o arsenal de Marinha. Bom, nós vamos ver agora, no último bloco do documentário de hoje, que a revolta em Recife também foi derrotada, de certa forma, por falta de comando. Tropas do Exército e das polícias dos estados vizinhos ajudam a restabelecer a ordem e o capitalismo de volta a Natal. O governador Rafael Fernandes reassume o poder, as prisões ficam abarrotadas, nem os chefes políticos de renome como Café Filho e Quergenaldo Cavalcante escapam da perseguição. A partir de agora, quem estivesse contra o governo seria considerado comunista. Ele foi torturado muito. Meu pai adotivo ia visitar na cadeia, junto com Zé Macedo, que era foi secretário de Finanças do governo provisório. Ele era secretário do interior, Lauro era secretário do interior, e tinha o outro, Zé Macedo, que era o outro secretário também. Então os 3 foram presos. Os outros parece que conseguiram fugir. Tinha o Zé Pracedes e tinha o Quintino, que era um sargento músico do 21 BC, e tinha o cabo foi até presidente do Partido Comunista aqui, do PCBão. Como era o nome dele, meu Deus? Jocundo Dias. Inclusive Jocundo Dias foi ferido na revolta, levou um tiro. Ele era cabo do Exército, do 21 BC. Então, na realidade, eu sei que esses 3, meu pai adotivo, o doutor Zé Ivo, contou que foi médico dele lá na cadeia, eles sofreram muito para confessar, quer dizer, apanharam muito lá na cadeia, isso é que a gente sabe. O doutor Vulpiano, Pedro Cavalcante, ele foi preso e torturado. Ele já foi torturado pela aeronáutica aqui, a turma da aeronáutica.
ele quase que quebra, arrebenta os dedos dele e choque elétrico e muita coisa, sabe? Bom, meu nome é Lúcio José Cavalcante, sou filho de Lauro Lago, mas tem um nome, o sobrenome, vamos dizer assim, que não é Lago, é Cavalcante, porque eu fui dado, ainda com 3 meses de idade, fui dado para ser criado por outra família, a família de José Ivo Cavalcante, de onde provém meu nome. Então, eu fui dado pelo seguinte, que meu pai, em 1940, ele estava preso na casa de detenção aqui em Natal, ali no bairro de Petrópolis, onde eu nasci, próximo à detenção, porque meu pai tinha sido preso em 35, no final de 35, com a Revolução Comunista, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e minha mãe estava doente. Quando eu nasci, ela ficou tuberculosa, por conta das necessidades que passou, e devido a isso, José Ivo era médico e passou a tomar conta de mim, a me criar, para não morrer. Até hoje em Natal, testemunhas da revolta divergem quanto ao comportamento dos comunistas durante seu efêmero soviete brasileiro. Cometeram vários crimes. O agente da costeira era uma pessoa que já havia chegado há pouco tempo em Natal. Vendo aquele movimento, ia passando um caminhão cheio de soldados, com armas. Ele perguntou de braços abertos o que havia. Foi barbaramente assassinado com um tiro. Não é? Uma mocinha que estava também num carro passeando, recebeu um tiro na cabeça. Não é? Eles decretaram, por exemplo, a morte de um rapaz que era comerciante, mas que era anticomunista. Todo ano, por ocasião da Revolução Comunista, da comemoração da Revolução Comunista, há a repetição de uma versão que não é verdadeira. Eu tinha 14 anos nessa época e era repórter de jornal aqui no Rio Grande do Norte. Conheço dessa época o episódio, e que não é o que se espalha, e até já constituiu objeto de ordem do dia do Exército. Então aquela revolução durou 2 ou 3 dias, com 1 ou 2 episódios sem maior importância. O assassinato de uma pessoa lá no bairro da Ribeira, o assalto ao Banco do Brasil, etc. Até que fracassou o movimento no Rio e Recife. E alguns sertanejos haviam se movimentado no interior, se armado para evitar o assalto em suas casas, só por isso. Que havia o boato de que eles tinham assaltado aqui a escola doméstica e tinham assaltado colégios femininos aqui, nada disso foi verdade. Encerrava-se assim a primeira e única experiência comunista no Brasil. Um capítulo que entrou para a nossa história com o título de Intentona Comunista. Mudando de esconderijo a cada dia, Luiz Carlos Prestes e sua mulher Olga só seriam presos 4 meses depois, no começo de março. Ele vai para a prisão, de onde só sairia quase 10 anos depois, com o fim do Estado Novo. A mulher do Prestes, Olga Benário, judia e comunista, é mandada por Getúlio para a Alemanha nazista. Morre em 1942 em um campo de concentração. O fracasso da revolta de 1935 marca o início do caminho de Getúlio rumo à ditadura. A pretexto de combater o fantasma do comunismo, uma onda de repressão sem precedentes varre o Brasil de norte a sul. Prisões em massa, censura e tortura passam a ser as palavras de ordem do governo. 2 anos depois, em novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia que o Brasil entrava no Estado Novo. Ia começar uma longa noite de trevas que só terminaria 8 anos depois, em 1945, com a derrubada da ditadura e a redemocratização do país. Nosso tempo está chegando ao fim. Seria muito bom que pudéssemos continuar aqui ouvindo o depoimento do coronel José Gutmann e as interpretações da professora Marli, mas o tempo chegou ao fim, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados pela participação
nesse programa sobre a Revolta Comunista de 35, em meu nome, em nome do Aziz Filho, em nome da Guilherme Fontes Filmes, e agradeço